Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. Você, Gilberto? Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Mais um sábado aí, né, de Projeto Iniciação com o professor. E é isso, gente. Quem tá começando aí, né, no nosso vídeo, já deixa seu like, manda o conteúdo para um colega, convida os seus amigos. E é isso, professor. Boa noite. Boa noite, Carlos Nascimento, Gilberto Catira e todos os nossos irmãos, todos que estão aqui nos prestigiando. É um momento muito feliz, muito bom, né? Esse encontro de todo sábado. Justamente o nosso encontro é Projeto e Iniciação. O fato mais importante de um ser humano, é justamente o seu projeto de iniciação, o seu projeto de conhecimento interno, né? De autodesenvolvimento, rumo aos níveis mais elevados espirituais do universo, né? Então, o nosso encontro aqui, o nosso trabalho de sábado, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Duas bases importantes que nós seguimos aqui no nosso trabalho, né? Os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Seus trabalhos no século XIX, e os trabalhos de ensinamento do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E nós trazemos também como ensinamentos básicos, né, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. Então, assim é o nosso trabalho, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Também, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando, né? Nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Isso é muito importante, esse fato, né? Muito bom, então. Muito bom, muito bom. Vamos, então, continuando com nossa apresentação, é isso? Dizendo que, para seguir o caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso é de fundamental importância. Então, nós sugerimos que quem queira seguir, desenvolver o seu projeto de iniciação, se filie à Sociedade Brasileira de Eubiose. Como fazer isso? Muito simples. Inicialmente, é só entrar no Google, no busca, né, e digitar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. A pessoa entra no site e vai encontrar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Aí pode entrar em contato com um departamento específico e fazer a sua inscrição, tomar informações e começar o seu trabalho de iniciação, né?
seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Biose. Então, é muito simples. Muito bem. Nós estamos caminhando aqui no nosso trabalho, né? Seguindo a doutrina secreta e os ensinamentos, doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, né? E fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E o importante é que nós estamos seguindo aqui um assunto de enorme importância, que é o simbolismo arcaico universal, constante do volume 2 de HPB. Né? Então, isso é muito importante, essa posição. A gente vai seguindo. Né? O assunto é difícil, a gente tenta trazer de forma sintética, dando de maneira bastante objetiva esses ensinamentos, para que todos fiquem estimulados a seguir o caminho da iniciação. Inicialmente, eu quero dizer aqui que no vídeo que ficou no YouTube, né, houve aqui uma observação do nosso irmão Itamar Oliveira. Eu quero, realmente, a gente sempre responde, né, o que os nossos irmãos perguntam. Na verdade, o Itamar Oliveira ele não fez uma pergunta, ele fez duas observações. Então, eu já respondi para ele através do próprio vídeo, né, e vou dar algumas observações a respeito do que o nosso irmão Itamar Oliveira falou, de uma importância muito grande. Né? Ele, no vídeo, ele deixou escrito o seguinte, que o adepto, através da matemática oculta, pode chegar além do Alaya e ver o que tem lá. Realmente, ele pode chegar a esse extremo estado de consciência, não é isso? Dentro do processo evolutivo, acima da consciência humana, que é somente o Alaya. O Alaya, né? Então, nós temos aqui como informação, justamente de HPB, através do seu glossário teosófico, né? HPB nos diz o seguinte sobre Alain. Alain que corresponde a Alaya, né? Alain é a alma universal ou anima mundi. Esse nome pertence ao sistema tibetano da escola contemplativa Mahayana. Idêntica ao Akasha em seu sentido místico e a Mula Prakriti em sua essência como base e raiz que é de todas as coisas. Aí, então, HPB nos dá essa informação sobre Alaya, especificamente. Né? Alaya é a alma mestre, a alma universal, o Atman, da qual todo homem tem dentro de si um raio, com o qual pode identificar-se e no qual ele pode tornar-se ligado, né? Eternamente ligado, justamente a esse nível do Alaya. Né? Isso aí para comentar o que o nosso irmão Itamar Oliveira deixou por escrito, né? E o nosso irmão também deixou o seguinte, que ele fez a seguinte observação também muito interessante. Né? No Alaya existe matematicamente sons e cores para todo iniciado chegar lá. E precisa de roupa da luz oculta, assim como o astronauta precisa de uma roupa especial para uma viagem para a Lua. Então, ele fez realmente um paralelismo muito interessante, né? Um astronauta que sai da Terra, ele tem que ter uma vestimenta específica. E é justamente quando a consciência humana, para a consciência humana atingir o adeptado e depois atingir esse estado que é determinado Alaya, que é a alma universal superior, né, é necessário que haja uma transformação interna. E como todos nós falamos, e o nosso irmão Itamar falou, realmente precisa de uma roupagem nova. É isso? Uma roupagem cada vez mais específica para se tornar cada vez mais veículo da consciência superior. Então, isso é verdade. Para que haja esta passagem da consciência do mundo humano para o mundo super-humano e depois para o além Akasha e a Alaya, é necessário a transformação interna com a transformação dos nossos veículos. Isso também, como um astronauta, né? Ele tem que pôr realmente uma roupa específica, um traje específico para ir para o espaço. Então, isso realmente
coincide com o conhecimento inicial das idades. É isso que eu queria falar a respeito do assunto, né, para dar uma satisfação ao nosso querido irmão, né, nosso querido irmão Itamar Oliveira, que nos honrou com a sua atenção, né, no nosso vídeo. Muito bem. Então, nós vamos aqui seguir justamente o nosso tema que estamos desenvolvendo a respeito do simbolismo arcaico universal. Nós paramos no ponto, na reunião passada, que estávamos analisando, conforme a HPB, as forças, os modos de movimento ou inteligências, como se pode chamar, né? Então, a HPB afirma que a matéria-prima primordial, divina e inteligente, a emanação direta da mente universal, que a própria Laia, né, que foi dito, né, a luz divina, Forrati, que emana do Logos, formou os núcleos de todos os orbes que se movem no cosmos. Todos os orbes dos mais diferentes naturezas, né? Tanto de natureza física densa como de natureza hiperfísica. Tudo isso vem da mente universal. Nada acontece por acaso. O nosso mestre diz, professor Henrique José de Souza, nada acontece por acaso. Tudo é proveniente da mente universal. Isso significa que é o poder de movimento e o princípio animador, ou o princípio informador de vida sempre presente, a alma vital dos sóis, luas, planetas e até na nossa Terra, latente, o primeiro, o ativo e o segundo, o soberano guia invisível do corpo grosseiro, unido e relacionado com sua alma, que é, afinal, a emanação espiritual desses respectivos espíritos planetários. Então, tudo que existe no universo, inclusive na Terra, é justamente proveniente dessas consciências superiores, que, por sua vez, são veículos da mente universal, veículos do eterno, né? Do aqui, da suprema, que a gente pode chamar de inteligência, mas é muito mais do que inteligência, é uma consciência que nós não podemos entender através das vias, das nossas vias de entendimento humano. Né? Então, isso é muito importante. Outra doutrina oculta que a HPB fala, Blavatsky fala, é a de Kant. Ela cita o filósofo Kant. Ele diz que a matéria de que estão formados os habitantes de animais de outros planetas é de uma natureza mais leve e sutil e de uma conformação mais perfeita em proporção de sua distância do Sol. Continua, então, Blavatsky, conforme Kant havia afirmado no seu trabalho. Né? Este último, o Sol, né, está cheio de eletricidade vital, do princípio físico produtor da vida. Portanto, os homens de Marte são mais etéreos que nós, enquanto os de Vênus são mais densos. E se são menos espirituais, são muito mais inteligentes. Então, o próprio Kant tinha essa ideia. Era uma filosofia considerada acadêmica, né, no nosso sentido de entendimento da filosofia, mas ele tinha essa visão da existência de mundos, outros orbes, mundos superiores. Ele vai citando nomes e mais nomes, né? Isso coincide justamente com o entendimento da filosofia, a ciência iniciática das idades, né? Ou seja, que tudo no universo tem vida. Ou seja, conforme a HPB afirma, tudo no universo tem consciência. E os planetas que nós observamos no mundo físico denso, por mais inóspitos que pareçam, têm vida. Tem vida. É claro que num planeta inóspito, para ter uma vida orgânica como nossa, mas pode existir uma vida nos mundos hiperfísicos. Como existe vida no Sol? Existe consciência no Sol, que lá vivem seres de hierarquia no Sol, e em todas as estrelas existem consciências. Né? Não existe um espacinho no universo onde não exista consciência, onde não exista vida. A vida é a base do universo, justamente vindo da mente universal. Né? Ora, a última doutrina não é bem a nossa. Da mente e alma kantianas, dos sóis e estrelas ao Mahati e o Prakriti dos Puranas. Não há mais que um passo, a HPB afirma. Neste caso, Mahati, a mente é um Deus. E a filosofia
ou melhor, ela fala a fisiologia. E a fisiologia, conforme a HPB, só admite a mente como uma função temporal do cérebro material e nada mais. Isso é a filosofia da ciência acadêmica, né? Ela só admite a inteligência como uma função temporal do cérebro e do corpo orgânico. Claro que não. Evidentemente que não. Pela ciência iniciática, nós sabemos que a vida orgânica é proveniente de uma fonte superior, é plasmada, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, conforme Lavoisier. Então, a nossa vida orgânica, ela não surgiu diretamente como fruto de um processo, vamos assim, objetivo, orgânico, objetivo. Não, ela é fruto de arquétipos. São arquétipos universais, vindo da mente universal, que se projetam dando luz, dando existência, digo, à vida orgânica, à inteligência e assim, né? Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que a inteligência do homem é projeção do Espírito de Deus no homem. Isso é muito importante, né? Continuando, HPB continuando, ela diz que a doutrina esotérica reconhece um princípio vital independente do organismo material, pois a força física não pode ser divorciada da matéria, mas de uma substância que existe num estado desconhecido da ciência, sendo para eles a vida algo mais que a mera interação de moléculas e átomos. Sem esse princípio vital, nenhuma combinação molecular poderia jamais produzir um organismo vivente, e muito menos a chamada matéria inorgânica de nosso plano de consciência. É isso que, evidentemente, nós temos repetidamente falado, que a ciência acadêmica oficial, né, do nosso mundo moderno, né, a ciência acadêmica vai ter que entrar por esse caminho, né, e chegar à conclusão. E um dia chegará a essa conclusão, de acordo com a ciência iniciada das idades, de que tudo que nós temos no mundo objetivo é decorrente da mente universal. Ou seja, tudo é decorrente, é a plasmação de arquétipos superiores, né? Então, arquétipos se projetam na Terra, né? Nada acontece por acaso, né? Nada é criado, né? Não existe a criação como a gente pode entender, né? No sentido, inclusive, no sentido religioso, né? Na verdade, é a plasmação, é a projeção da mente universal, daquilo que já existe no mundo superior. Aquilo que já existe no mundo superior, como de forma arquetipal, é projetado no mundo objetivo de forma, evidentemente, objetiva, como não poderia deixar de ser, né? Na realidade, a matéria não é independente de nossas percepções, nem existe fora delas. Olha só que importante, né? O que a HPB fala, né? O homem é uma ilusão. Pronto. Aí ela fala. O homem é uma ilusão. Porém, a existência e a efetividade de outras entidades ainda mais ilusórias, porém não menos reais que nós, nem por isso perde o seu valor. Isso é de uma importância muito grande que ela fala. Isso significa o seguinte, que o que ela está falando? O homem, o ser humano, é uma ilusão, na verdade. Na verdade, a verdadeira essência do homem é a divindade. Como Jesus falou, né? Vós sois Deus. Essa é a verdadeira identidade do ser humano. Isso é Deus. Nós somos deuses. Jesus falou isso. Mas nós nos imaginamos seres humanos, maiavicamente, de maneira maiávica, ilusória, nós nos identificamos como seres humanos. Mas nós apenas estamos, veja bem, estamos passando pela experiência humana. E também todos os seres de hierarquia, inclusive, que além a caixa do Alaya, como nós já falamos, né? Todas as consciências superiores e hierarquias também passam pelo seu momento de ilusão, de Maia. Né? Todo o universo, resumindo, todo o universo manifestado é maiávico, é ilusão. Somente não é ilusão o eterno, o aqui, o aquilo, isso não é ilusão. É isso? E ele é tudo que existe, né? É o ser e não ser ao mesmo tempo. É por isso que é muito difícil da mente humana entender essa questão toda. Mas
como sempre nós dizemos, é muito importante. Apesar de não entendermos exatamente na profundidade, nós podemos ter um vislumbre de como as coisas funcionam. Isso é muito importante para, justamente, no projeto de iniciação. Como as coisas funcionam. O eterno é o imanifestado, ele dá início, dá formação ao manifestado, que é o mundo da ilusão, não é isso? Mas é o mundo da ilusão, mas com conhecimento, com a evolução do conhecimento. Isso? É o mundo da ilusão, mas onde ocorre o processo evolutivo universal. Ocorre o processo evolutivo universal. Então, é por isso que a HPB, nesse ponto específico que nós estamos abordando, ela vai nos inteirando, nos informando a respeito desse jogo que existe entre o imanifestado e o manifestado, né? E dando uma visão geral, realmente, da questão de Maia, da ilusão que existe no universo manifestado, e também nos dando uma visão bastante clara de que tudo que existe no universo manifestado é projeção de arquétipos. É projeção dos arquétipos. São formas potenciais, não é isso, da mente universal, que se projetam, dando origem a tudo que existe no universo manifestado, tanto objetivo como subjetivo, ou seja, tanto no mundo objetivo mais denso, como nos mundos hiperfísicos. Isso é importante. A atração e a repulsão são os dois aspectos da mente manifestada ou unidade universal, ou seja, atração e repulsão, em cujos aspectos o ocultismo, por meio de seus grandes videntes, percebe uma hoste inumerável de seres operativos, seres superiores, os Dian Chohans, que vivem nos planos superiores. Nós já falamos, né? Nos mundos do além-a-caixa, no Alaya, né? Os Dian Chohan cósmicos, entidades cujas essências, em sua natureza dual, são a causa de todos os fenômenos terrestres, consubstancial com a vida, e sendo dual, positiva e negativa. As emanações dessa dualidade são as que atuam agora sobre a Terra sob o nome de modos de movimento, assim a HPP fala. Então, é claro que nesse mundo imanifestado, nesse mundo ilusório, maiávico, existe um plano superior e, como a HPB se referiu agora aqui, justamente existindo no mundo objetivo a polaridade, né? Então, existe um mundo não polar acima, no Alaya, acima de uma caixa, e o mundo da polaridade. E todos os Dian-Chohans, os seres superiores do além-a-caixa, quando produzem suas manifestações no mundo objetivo, necessariamente essas manifestações têm de ser polares. Aí está. Então, aí está. É por isso que nos princípios herméticos, o quarto princípio, que é a lei da polaridade, ele faz justamente a ligação entre os três princípios superiores com os três princípios inferiores. São 7 princípios, né? As leis herméticas. 3 em cima, 3 embaixo. E quem faz a ligação justamente dessas três leis superiores e 3 inferiores, é justamente a quarta lei, que é a lei da polaridade. Isso. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Olha bem como é muito importante tudo isso. O nosso mestre, inclusive, o professor Henrique de Souza, deixou isso como um ensinamento, um dos últimos ensinamentos que ele nos deixou para nós. Ele disse o seguinte, veja bem, de modo sintético: quem entende a polaridade entende tudo. Isso é muito importante. Então, esse nosso jogo polar existente no mundo objetivo é uma necessidade para que ocorra a existência, o movimento, ocorra a projeção da mente universal na forma de inteligência humana e assim por diante, né? Então, é necessário, então, o efeito da polaridade. Os efeitos duplos dessa essência dual são as forças centrípeta e centrífuga. Ora, polo positivo, ora negativo, ou polaridade, frio, calor, etc. Então, isso aí, força centrípeta e centrífuga, né? Gerando isso dentro do entendimento desse processo todo da gravitação universal, né?
que Einstein, inclusive, com a sua lei, estudo da relatividade, ele nos abriu um caminho imenso de entendimento que vai se alargando em direção do futuro, né? Então, isso é muito importante. Dos deuses aos homens, dos mundos aos átomos, de uma estrela a um pirilampo, né? Um vagalume. O mundo de forma e existência é uma imensa cadeia, cujos zeros estão todos unidos. Olha só que a HPB fala, tudo no universo é uma cadeia imensa, tudo tem conexão. Não há nada que esteja isolado. Tudo no universo tem conexão entre si. Um universo que nós entendemos que é de uma grandeza inimaginável, é o infinito, né? Mas tudo está unido, está tudo interrelacionado. É a unidade. É isso? Aliás, é por isso que agora nós vamos retornando novamente àquele princípio, né? A divindade, Deus, se multiplica, mas não se divide. Ele cria, ele da unidade é produzida a diversidade, mas na diversidade o Deus não se divide, ele continua uno. Então, tudo no universo infinito tem relação entre si, porque faz parte da unidade. Não existe separação, né? A lei de analogia é a primeira chave para o problema do mundo. E estes elos têm de ser estudados coordenadamente em suas relações ocultas uns com os outros. Aí, a HPP fala da lei da analogia. Veja bem, é muito difícil, estudando essa lei da analogia, a analogia é um dos métodos seguidos pela eubiose. Um dos métodos divulgado e ensinado na eubiose é justamente usar a lei da analogia para o entendimento das coisas. Nós não podemos entender Deus. Não podemos entender Deus? Não podemos. O eterno está acima do nosso entendimento. Está acima do entendimento. E até dificilmente nós podemos imaginar se um dia entenderemos isso, né? É muito difícil entender isso, né? Mas uma coisa é certa: se nós não podemos entender Deus na sua essência, pela analogia, nós podemos entender a magnitude da essência divina. Né? Porque nós vemos que, como dissemos, tudo no universo está relacionado. Ou seja, através de leis específicas. A ciência sabe disso. Na química, na física, em todo o campo da ciência, não há o que funcione sem que exista uma lei que coordene. Então, a lei é básica. E, no sentido iniciático, existe a lei cósmica justa e perfeita, que une tudo e dá andamento a todo esse processo. Né? Esse processo de coordenação intrínseca do universo. Né? Então, tudo tem relação, fisicamente observável ou ocultamente, através das leis da analogia, através das leis. E através da lei da analogia nós podemos entender esse fato. Né? Ora, então, eu entendo. Se eu entendo que no universo tudo age de maneira perfeita, através de uma lei justa e perfeita, eu só posso entender que essa lei, através do estudo na analogia, essa lei só pode provir de algo perfeito. Não é verdade? Se a lei cósmica é justa e perfeita, ela só pode ser derivada de algo superior que seja justo e perfeito. É isso, no mais simples entendimento. Aí entra a questão do princípio da analogia. Nós não podemos entender, não podemos entender claramente tudo que está acima das nossas possibilidades humanas, mas através da analogia nós podemos abrir caminhos, abrir territórios novos, ampliar os horizontes. Por isso que a HPB dá uma ênfase muito especial à questão da lei da analogia, ela diz que é a primeira chave para resolver os problemas do mundo. Não é isso? A doutrina secreta, a HPB continua, a doutrina secreta pressupõe que o espaço condicionado não possui existência real alguma,
além deste mundo de ilusão, nossas faculdades perceptivas, e ensina que todos os mundos inferiores e superiores se acham compenetrados com o nosso próprio mundo objetivo, que milhões de seres e coisas se acham em volta de nós e em nós, assim como estamos em torno deles, com eles e neles. Isto é um fato real da natureza, por incompreensível que pareça aos nossos sentidos. Então, veja bem, o poder de síntese de HPB no século XIX. No século XIX, ela dava essa visão sintética a esse respeito. Né? O universo infinito, como nós podemos entender, com todas as possibilidades que nós podemos nem imaginar, com todas as possibilidades que nós não podemos nem imaginar, e a física quântica, agora modernamente, no século XX, né, ela afirma que justamente a física quântica é o conhecimento de todas as possibilidades universais. Mas, encarando todas as possibilidades universais, por mais infinito que seja, está tudo resumido num só âmago, num só ponto, numa só essência, que é a unidade. Somos todos um. Essa é a verdade. O universo é imenso à nossa vista humana, mas somos todos um. Tudo está interrelacionado através de uma lei justa, cósmica, uma lei cósmica justa e perfeita. Isso aí é um passo extraordinário que a doutrina secreta mostra, né, já no século XIX, né, para que a ciência acadêmica siga esses passos e amplie seu estado, a sua maneira de percepção do universo, das coisas, da existência e assim por diante. Né? Então, continuando, a HPB fala aí, a HPB continua então. Ainda que a Terra possua 2 pontos fixos nos polos norte e sul, tanto oeste como oeste são variáveis relativamente à posição que ocupam na superfície da Terra, como consequência de sua rotação de oriente para ocidente. Então, há uma, realmente, apesar, nós sabemos que, pela ciência iniciática, nós sabemos que os polos norte e sul realmente não são fixos. Né? Eles dão, tem um sentido de rotação, né? Que é indicado pela precessão dos equinócios. Além disso, a ciência iniciática nos diz que, de tempos em tempos, tem ocorrido a inversão dos polos, não é isso? Entre o polo norte e o polo sul, ou seja, a inversão da própria posição da Terra no seu movimento de rotação. Né? Então, isso aí é falado Então, na verdade, o leste e o oeste não são fixos, eles variam com o tempo. Aliás, Solon, quando esteve no Egito, falando com os hierofantes, isso consta da filosofia, né? De Platão. Platão conta esse fato. Né? Solon, quando esteve lá, um dos hierofantes lhe disse, lhe informou, que em tempos muito antigos o Sol nascia no oeste. Veja bem, hoje o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Não é isso? Esse é o caminho do Sol. Não é isso? Mas o Hierofante lhe dizia que muito antes o Sol nascia no oeste e punha-se no leste, ou seja, a Terra estava invertida, os polos estavam invertidos. Então, isso acontece no processo evolutivo terrestre e dos planetas em geral, né? Só que a nossa ciência não tem dados suficientes para poder vaticinar, para poder entender e coordenar esses estudos. Né? Então, há milhões de firmamentos e mundos visíveis para nós, ainda que muito maior é o número do que estão fora do alcance do nosso telescópio. E grande parte desses últimos não pertence ao nosso plano objetivo. Hoje, o que HPB falava no século XIX, que há milhões de firmamentos e mundos visíveis e invisíveis para nós, e que nós não conseguimos ter uma visão exata disso. Hoje a ciência tem certeza disso, né? Tanto que hoje a ciência já trabalha com uma hipótese muito plausível, muito significativa, não na existência de um universo, mas de multiversos. Não é o universo, mas multiversos, são bolhas e mais bolhas de outros universos. Então, aquilo que a astronomia estuda
e não consegue ver o fim, os limites do nosso deste processo que nós entendemos como originado de um Big Bang, de uma explosão que deu origem às galáxias e assim por diante, e nós não conseguimos ver os limites disso, hoje a ciência admite, hipoteticamente, a existência de outros universos. Né? E isso aí é muito importante. E a grande pergunta que a ciência ataca hoje, nós podemos ver nos trabalhos, nas informações que nós temos, inclusive, na internet, né? É a seguinte pergunta. Afinal, nós viemos do nada? Essa é a grande pergunta que muitos cientistas fazem. Né? O Big Bang foi uma explosão de um pontinho matematicamente insignificante, houve uma explosão e surgimento do universo todo, com bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e trilhões de estrelas, de planetas. Então, isso aí vem do quê? Do nada? É claro que a ciência iniciática das idades dá a informação que nós necessitamos. Né? Isso aí não surge do nada, vem da mente universal. Isso é projeção de um arquétipo, de arquétipos superiores. Projeção do aquilo, não é isso? Do eterno. Então, nada é criado, não existe uma criação, existe a projeção desses arquétipos na formação desses universos, e que a ciência não vê limites, não consegue ver os limites desse universo. Né? Esses mundos são tão objetivos e materiais para os seus próprios habitantes como é o nosso para nós. Veja bem, a HPP está falando dos mundos hiperfísicos. Olha só o que a HPP fala, dos mundos hiperfísicos. Existem mundos hiperfísicos e estes mundos, conforme a HPP fala, são tão objetivos e materiais para os seus próprios habitantes como é para nós. Existe, claro, existe. No nosso conhecimento aqui na face da Terra, nós sabemos que existe, pela ciência iniciática, que existe o plano astral, o plano vital, o plano mental, não é isso? E é constituído por matéria, não é isso? O plano astral é constituído por matéria astral. O plano mental é constituído por matéria mental. O plano vital por matéria vital, que aos nossos sentidos físicos passam desapercebidos, mas existem. E quem está vivenciando, a consciência que está vivenciando neste plano astral, no plano mental, no plano vital, ele tem a percepção da materialidade. Olha só que importante. Ele tem a percepção da materialidade, mas da matéria pertinente ao mundo em que ele vive. Então, se ele está no plano astral, ele vai ter sensação de materialidade com a matéria astral. Se ele está no mundo mental, ele vai ter a percepção da materialidade relativamente ao plano mental. Isso aí está de acordo com aquilo que nós chamamos também, aqui na ciência iniciática, dos mundos internos, dos mundos subterrâneos. É isso? Está ligado a esse conhecimento dos mundos subterrâneos, dos mundos internos, que são construídos de matéria física, não objetiva como a nossa densa, mas física e hiperfísica, matéria do plano astral, mental, vital e assim por diante. Então, veja bem como a gente percebe esse entendimento, a gente vai percebendo como as coisas funcionam, o mecanismo das coisas. Né? Então, ela diz que esses mundos do hiperfísico são tão objetivos e materiais para os seus habitantes como o nosso mundo objetivo é material para nós. Cada um está sujeito às suas próprias leis e condições especiais sem ter relação direta com a nossa esfera. Então, a lei universal é a mesma, mas ela se projeta de maneira específica para cada plano. Então, cada plano universal desse, relativamente à matéria que lhe é específica, está condicionada às leis que regem esses planos. Né? Seus habitantes, a HPP continua, seus habitantes podem estar passando através repetindo, seus habitantes desses mundos hiperfísicos, né, podem estar passando através ou ao lado de nós, sem que nos apercebamos disto, como se fosse para eles um espaço vazio. Isso é extraordinário. Não é isso? Quem está no caminho da iniciação, isso é fundamental. Por exemplo, nós temos aqui, de maneira geral, como nós entendemos o nosso universo, nós temos o Sol central,
temos o primeiro logos, né? O segundo logos e o terceiro logos, né? Ou seja, o primeiro trono, né? O Brahma, né? Vishnu, que é o segundo trono, né? E o terceiro trono, né? O terceiro trono. Mas esses três tronos, diferenciados na sua essência vibratória, eles se permeiam, estão contidos no mesmo se pudermos dizer, espaço, né? Eles se intermeiam, um interpenetra o outro. Nesse exato momento, todos esses mundos estão interpenetrados uns nos outros. Mas a HPB diz que nesses mundos hiperfísicos, seus habitantes podem estar passando através ou ao lado de nós, sem que nos apercebamos disso, sem que a gente perceba, como se fosse para eles um espaço vazio. Então, nós estamos circundados, estamos interpenetrados por seres de hierarquia e que nós não podemos perceber. Nós não percebemos, mas esses seres de hierarquia estão aqui em nós. Então, a lei, é claro que aí existe a lei da percepção, da igualdade vibracional ou desigualdade vibracional. Né? Então, existe uma lei cósmica, universal, né? Que diz o seguinte, que os semelhantes se atraem. Né? Então, os semelhantes se atraem. Né? Então, nós estamos no mundo físico, mas não nos apercebemos de todo o mundo imaterial, não digo imaterial, o mundo hiperfísico, que interpenetra o nosso. Nós não temos percepção disso. E vice-versa também não. Então, são os planos universais hiperfísico, físico, denso e hiperfísico, que faz parte do nosso universo. Né? O HPB continua dizendo o seguinte: os filhos da Terra consideram os filhos das esferas angélicas como seus deuses. Tá? E os filhos dos reinos inferiores olham os homens da Terra como seus devas. É muito interessante isso. É muito interessante. Os mundos invisíveis das sílfides, ondinas, salamandras e gnomos existem tão densamente povoados como o nosso, os mundos hiperfísicos. Né? Acham-se espalhados pelo espaço aparente em grande número, alguns mais materiais do que os nossos, outros exteriorizando-se gradualmente até que perdem a forma como sopros. O fato de não vê-los com os olhos físicos não é razão para negá-los. A cauda de um cometa não a vemos nem a sentimos, apenas a percebemos. Esta cauda pode ou não ser uma parte integrante do ser do cometa. Então, veja bem e muito importante essa visão. Veja, a visão que a HPB traz através da doutrina secreta, né? Aqui especificamente, falando sobre o volume 2, o simbolismo arcaico universal, e também os ensinamentos do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, né? Essa interpenetração de todos esses mundos, né? Físico, denso e hiperfísico, sem que os seres se apercebam da existência uns dos outros. Né? Então, é necessário. Isso aí, evidentemente, vai depender do grau de vibração de cada ser que habita esses mundos. Né? Esse mundo, a vivência em cada mundo em cada nível, é determinado pelo nível de vibração que existe em cada ser que vive nesse mundo. É por isso que a HPB diz que tudo no universo é consciência. A consciência significa estado vibracional. E o estado vibracional identifica os planos de existência do nosso universo, que se interpenetram. É isso? Todos os planos se interpenetram. Então, isso é muito importante, essa visão iniciática extraordinária, né, que a ciência iniciática nos traz para abrir a nossa consciência para o entendimento do universo de maneira integral, de maneira completa, sintética. Né? É por isso que, sempre lembrando, o importante, então, é entender como as coisas funcionam no universo. Né? A integração que existe nos diversos planos, e aí a gente pode entender a integração que existe entre os diversos níveis de consciência, né, entre os planos universais. É por isso que nós, como seres humanos, temos essa missão, através justamente
do projeto de iniciação, nos transformarmos, fazermos a nossa transformação interna para que nos tornemos veículos dessas consciências superiores. Esse é o objetivo da nossa evolução, nos tornarmos veículos dessas consciências superiores, a ponto de que essas consciências superiores possam se projetar no nosso mundo físico denso, por enquanto, né? Então, por isso que o nosso mestre Henrique J. de Souza, seguindo a ciência iniciática, ele diz: estamos no quarto sistema evolutivo. Mas a eubiose, o trabalho do professor Henrique J. de Souza, se define, um dos pontos fundamentais é justamente o preparo da humanidade para um quinto sistema evolutivo e depois para um sexto sistema evolutivo. Isso tudo de maneira abrangente. Na ciência iniciática é algo extraordinário, sensacional. E quem entra por esse caminho vê os seus limites, vê os seus horizontes se alargarem de maneira fantástica. Muito bem. Então, nós vamos agora neste ponto, vamos dar sequência à nossa reunião com a participação dos irmãos Carlos Nascimento e Gilberto Capira. Nossa, professor, o senhor abordou tanta coisa, eu teria muita coisa para perguntar, mas vamos lá. O senhor tem conhecimento se a Helena Blavatsky, pelo estado de consciência dela, ela conseguia transitar por esses planos, professor? Bom, ela tinha uma consciência extraordinária. Ela era um ser extraordinário. Ela tinha realmente possibilidades de perceber Normalmente esses seres que estão projetados na Terra com essa consciência superior, eles têm uma liberdade muito grande nessa transição, para fazer a transição entre esses planos específicos, né? Tanto que a própria HPB, como o nosso professor Henrique J. de Souza, a HPB dos Estados Unidos era tulco da verdadeira HPB, né? Então existe essa possibilidade, inclusive, dessa troca das consciências nos mundos internos. Isso aí é algo fantástico, algo fantástico. A doutrina secreta não entra muito nesses aspectos, mas o professor Henrique de Souza foi mestre, nos ensinou, o mestre Henrique de Souza nos ensinou a esse respeito, dessa possibilidade, desse intercâmbio entre as consciências dos mundos objetivos, né, com os mundos internos, os mundos subterrâneos, os mundos internos. Então, com certeza, ela tinha essa comunicação perfeita. Era um veículo extraordinário para as consciências superiores, né? Um veículo extraordinário. Fez um trabalho extraordinário no século XIX, justamente por ser um veículo extraordinário. A vibração dela estava adequada para ser veicular todo esse conhecimento fantástico. E uma outra coisa que o senhor abordou que é muito interessante, inclusive para a gente refletir, é sobre o princípio da analogia, né, professor? Nós somos tudo aqui é diferente, mas somos semelhante a tudo, né, professor? Então, existe uma ligação de igualdade com tudo, né? A semelhança que existe entre o reino hominal com a semelhança que existe com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral, e a nossa analogia com o cosmos, com o universo, né, professor? A nossa semelhança é com as estrelas e tudo mais. É muito interessante tudo isso. É uma das leis herméticas, né? Uma das leis herméticas de Hermes Trismegisto nos afirma isso, né? O que está embaixo é como aquilo que está em cima. E o que está em cima é como aquilo que está embaixo. Veja bem, não é igual, é análogo. Não devemos dizer que é igual, não é? Existe uma igualdade, existe uma analogia. É isso? Então, o universo repete-se em diversos planos de existência de maneira análoga, porque a lei é uma só. A lei age de maneira... É claro que a lei age de maneira específica em cada plano, né? Em cada plano ela age de maneira específica, né? Existe lei específica para o mundo astral, para o mundo vital, etc, etc. Mas é interessante a gente perceber que no campo da espiritualidade, né? Aliás, os espíritas sabem disso, né? Pelo ensinamento dos espíritas, eles sabem perfeitamente disso, né? Que quando a pessoa desencarna, ela pode, evidentemente, ter uma existência
provisória ou durante um certo tempo no mundo astral, no mundo vital, etc., né? No mundo mental. E interessante que, por vezes, e na maioria das vezes, ela não se apercebe disso. Olha que interessante. A pessoa desencarna, passa para o mundo astral e não se apercebe disso, talvez. Né? Ela pensa que aquele mundo realmente, dependendo do estado de consciência dela. Se ela tiver no mundo objetivo já um estado de consciência dilatado para entender, ela vai entender perfeitamente tudo isso. Né? Mas é uma analogia muito grande. Existe uma analogia muito grande. Né? Ou seja, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. A lei é universal, é válida em todos os cantos do universo. Né? Isso não diminui em nada a lei. Pelo contrário, dá à lei um sentido universalista extraordinário. Né? A lei é válida igualmente para todos os pontos do universo. Todos os pontos do universo. Então, não há exceções. Não há exceções. Tudo está regido pela lei universal. E isso, através da lei da analogia, a gente pode entender, a gente pode começar a entender justamente a universalidade da existência. Né? E, e também esse ponto fundamental, que é básico no conhecimento iniciado, que somos todos um. Somos todos um. Fazemos parte da unidade. A unidade que é a consciência cósmica, o eterno, né? O imanifestado, em princípio. Né? Muito bom. Gilberto, suas considerações? Bom, antes de passar aí para as perguntas, né? Estou vendo aqui no chat que o pessoal já está comentando, tem aí questionamentos. Só lembrando aí para quem está assistindo, para deixar aí o seu comentário no próprio vídeo. Às vezes você não tem aí assiste, né, durante a semana, assiste em outro momento. Lembrando que nós estamos ao vivo. Muita gente às vezes não sabe, mas a nossa apresentação aqui ela é ao vivo, ela não é gravada, não é editada. Né? A gente está aqui ao vivo, ó. São 21h32 agora. Então, mas durante a semana você pode ver ou no outro momento, como vocês viram aí no começo do programa, o professor respondeu, né? Teve aí um retorno. Então, além de ter a chance de ter a sua pergunta ao vivo respondida aqui agora no chat, posteriormente você pode comentar no próprio vídeo, aqui no próprio canal, e compartilhe esse conteúdo, manda aí para um amigo, para um colega. Isso ajuda a dar relevância no nosso conteúdo, ajuda a distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas que gostam, né, que apreciam esse tipo de matéria, esse tipo de conteúdo que é tão bem feito, tão bem colocado aí. Apesar de ser uma abordagem básica, como o professor costuma colocar, mas dentro daquilo que se oferece, daquilo que se tem conhecimento, já tem uma profundidade bastante abrangente, né? Então, é isso, tá? Deixa aí o seu comentário aqui no próprio vídeo, manda para um amigo, para um colega, recomenda o conteúdo, isso ajuda o nosso canal a ter relevância, certo? É Eu isso. quero comentar agora, o Guilherme Guazelli Neto me faz duas observações aqui. Em qual época a HPB soube que JHS continuaria a obra? E depois tem a seguinte, qual o momento por... Não, depois diz assim, desistiu da obra nos Estados Unidos quando foi para Londres. Então, isso é muito importante. Eu gostaria de falar um pouquinho a esse respeito. Né? Eu quero dizer que dentro da eubiose nós temos no primeiro livro da Cosmogênese, na edição original, na página 60, nós temos a HPB falando que no século XX haveria um ser de enorme qualificação que iria continuar esse trabalho. Né? Então, nós entendemos na eubiose que esse trabalho ela se referia, ela não deu o nome do professor Henrique de Souza, mas ela disse que haveria um ser de enorme qualificação espiritual, né, que faria a continuidade desse trabalho no século XX. Né? Então, uma indicação, e realmente aconteceu. Né? Aqui, também aqui tem aqui uma informação, o Guilherme Guazelli Neto também faz uma informação, que eu gostaria de fazer um comentário.
Aqui está escrito assim: desistiu da obra nos Estados Unidos quando foi para Londres. Então, realmente houve um momento muito crucial, muito importante e que não deveria ter acontecido. Conforme o nosso professor Henrique José de Souza afirma, o HPB, por lei, deveria ter continuado nos Estados Unidos, continuado a obra, né, do Eterno, né, através da teosofia, deveria ter continuado lá. Mas houve um momento em que a perseguição foi tão grande, né, isso, Blavatsky sofreu uma perseguição tão grande, inclusive dos seus próprios discípulos, né, e ela começou a ser acusada de mentirosa, que ela inventava coisas, e outras coisas que eu nem vou citar aqui, porque são coisas muito pesadas, que eu não vou citar aqui no certo momento, que são coisas muito pesadas para até serem citadas aqui nesse exato momento. Né? Mas foi tão grande, ela foi crucificada, não numa cruz, mas na cruz da moral. Né? Moralmente tentaram crucificar a HPB. E a perseguição foi muito grande. É claro que nós devemos entender que são as forças das sombras. Quem fez isso? As forças das sombras, antievolutivas, né? Antievolutivas. Então, aí o nosso irmão Graziella, ele pôs desistiu entre aspas. Ótimo. Ainda bem que ele colocou desistiu entre aspas, né? Porque, na verdade, ela não desistiu da obra, ela continuou. Ela saiu, conforme a história nos indica, da iniciática, ela saiu dos Estados Unidos, né, e foi para a Índia. Isso. E lá ela fundou a Sociedade Teosófica na Índia, né, em Jar, na Índia. Né. Ela fundou numa cidade da Índia, fundou a Sociedade Teosófica. Né. Ela não deveria ter feito isso. O plano de HPB, nós já falamos isso em encontros anteriores, né? O plano de Blavatsky era, naquele momento, começar a fazer ritualística nos Estados Unidos. Ela estava reunindo uma quantidade de seres, de discípulos e de seguidores, para começar a realizar ritualísticas da teosofia nos Estados Unidos, para dar a base ritualística nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Ela foi para uma cidade chamada Adyar, na Índia. Né? E o nosso mestre, o professor Henrique Souza, ele sempre afirmou que isso não deveria ter acontecido, o trabalho deveria ter sido continuado lá nos Estados Unidos. Mas não podemos julgar a HPB, porque foi uma situação muito difícil dela, muito difícil, extremamente difícil. Eu nem vou citar fatos mais pesados, porque não ficaria bem aqui. Mas um dos fatos mais proeminentes foi justamente a perseguição que ela sofreu nos Estados Unidos através dos seus próprios discípulos. Né? Então, agora, o que acontece? Ela levou para adiar ainda a Sociedade Teosófica, e a Sociedade Teosófica espalhou-se pelo mundo, né, com o nome de Sociedade Teosófica do país em que está. Né? Então, Sociedade Teosófica na Inglaterra, Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, assim por diante. Cada vamos dizer assim, ramificação da sociedade tem o nome do país em que ele está composto. Né? Então, ela realmente ela não desistiu. Né? Mas foi algo, era realmente algo extremamente difícil para ela, né? Extremamente difícil. Né? Aliás, devemos até dizer que a própria HPB que estava nos Estados Unidos não era original, né? Era Tulku. Tulku é projeção de uma mente original. Então, isso é entendido pela ciência iniciática. Aquela dos Estados Unidos era Tulku da verdadeira HPB. A verdadeira HPB lutou ao lado de Garibaldi, na Itália, né? Ao lado de Garibaldi, trabalhando pela unificação da Itália. Unificação da Itália, né? Aliás, a própria Anita Garibaldi, brasileira, que casou-se com o Garibaldi, ela participou dessas lutas na Itália. E hoje ela é muito... Existe estátua da Anita Garibaldi na Itália. Né? Pode pesquisar na internet. Ela é muito reverenciada na Itália, né? Como a formadora da nação italiana, né? Moderna. Né? Anita Garibaldi ao lado de Garibaldi. E a HPB foi mortalmente lanceada foi morta, entre aspas, né? Naquele momento, né?
numa batalha de Mentana, e então o seu corpo foi trazido para os mundos internos, ela foi trocada, né? O tulco dela foi para os Estados Unidos e a verdadeira ficou nos mundos internos, né? Então, isso é um detalhe importante que se está na eubiose, essa relação tucuística existente entre os seres. Aliás, isso aí, com frequência acontece isso. Um ser da face da Terra é trocado com um ser dos mundos internos, então essa troca faz-se efetiva uma vez, duas ou três vezes, por necessidade cósmica do processo evolutivo, né? Então, essa é a questão do nosso irmão Guazelli que falou, desistiu entre aspas, né? Não foi realmente era impossível continuar dentro do processo da iniciação, né? Então, tanto que houve um transbordo, depois, mais tarde, houve um transbordo daquele processo que estava sendo feito nos Estados Unidos para o Brasil. Houve um transbordo. Em 1956, houve um transbordo de todo aquele trabalho iniciático que estava nos Estados Unidos, foi trazido para o Roncador, aqui no Brasil. Justamente o sistema geográfico do Roncador. Isso aí, o nosso professor Henrique Souza conta com detalhes. Quem quiser saber com detalhes isso, entra na eubiose, da escola iniciática, e vai ter um farto material de estudos profundos a respeito desse assunto, né? Então, a história da HPB é riquíssima, mas também foi uma mártir da humanidade, né? Uma mártir da humanidade, né? Ela foi martirizada, indiscutivelmente. Aliás, como todo grande mestre, né? Nós sabemos, né, que todo mestre acaba tendo uma dificuldade muito grande em conviver com o ser humano. Porque o ser humano, todos nós vivemos envolvidos na nossa personalidade. A personalidade é o mundo da ignorância. E essa ignorância frequentemente trama, age, persegue os mestres, né? Tanto que os mestres são crucificados, são perseguidos, são martirizados. Isso no futuro vai deixar de acontecer, né? E o nosso mestre disse que através do século XXI, a era de Aquários, né, que é a era de Maitreya, esse processo vai se atenuando na face da Terra, a tal ponto em que os mestres, num determinado momento, nós acreditamos, né, o nosso mestre indica, deixarão de ser perseguidos na face da Terra. Então haverá uma comunhão muito grande entre os mundos superiores com os mundos objetivos, né? Isso aí, o nosso mestre até nos dá uma indicação do ano 3005. Isso, tanto que é o nome do nosso canal, né? Nosso canal Conexão 3005. É por isso que vem o nome Canal Conexão 3005. Porque o nosso mestre disse que no ano 3005 a humanidade vai atingir um determinado estágio de avanço espiritual com uma certa dignidade que vai possibilitar esse intercâmbio mais íntimo entre os mundos internos, os mundos hiperfísicos superiores, né, e os mundos objetivos. Então, essa faz parte da história da humanidade, no presente ciclo evolutivo. Professor, seguindo a linha de perguntas da HPB, a Fabiana pergunta o seguinte: ao transitar nos planos, a HPB fazia por meio de desdobramento, projeção ou algo parecido? Olha, normalmente os mestres, eles fazem projeção, desdobramento, eles têm facilidade, né? Um mestre, ele tem possibilidade de fazer esse contato com os planos superiores, né? Então, isso aí pode ser feito de vários modos, Inclusive, também pode ser projeção do próprio, uma coisa inimaginável para nós, né? O próprio corpo denso, ele pode passar por uma mudança vibracional a ponto de ele poder transitar nos mundos internos. Isso aí, dentro da eubiose, nós temos fatos e mais fatos relativos à existência do nosso mestre que nos indiquem essas questões, né? Então, é independente, depende da situação. Pode ser desdobramento, projeção, ou pode até mudança vibracional do corpo físico denso para níveis mais sutis, né? Então, isso aí é muito importante, né? A gente pode ver, olha, na própria Bíblia é dito que Jesus desceu aos infernos, né? Não é isso? Ao terceiro dia desceu aos infernos, não é isso?
Mas não foi assim. Jesus foi levado para os mundos internos e o seu corpo foi tratado lá. Isso é magia. É isso. Veja bem, Jesus, o corpo de Jesus estava tão martirizado, tão cheio de chagas, tão tremendamente, porque Jesus não morreu na cruz, ele foi tirado vivo da cruz. É isso, e se recuperou, foi levado para os mundos internos, se recuperou das suas chagas e foi para o Oriente. Ele é conhecido como Santo Issa. Então, a gente pode ver esse processo todo, tem vários aspectos, né? Que na magia, para quem utiliza a magia, isso é fácil de ser entendido, né? Mas para nós, seres humanos, é muito difícil. Né? Então, pode ser desdobramento, pode ser transformação vibracional, ou seja, né? São vários caminhos para que esse processo ocorra, mas isso tudo dentro da lei universal, que rege a magia universal. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira coloca o seguinte: existem 144 universos paralelos e tudo está interligado, professor? Olha, esse 144 eu não posso te informar, eu preciso verificar de onde veio esse número, né? Francamente, eu não tenho informações a respeito desse número 144, mas eu vou investigar. A informação que nós temos, eu e todos têm que investigam o atual estado da ciência acadêmica, é que existem universos paralelos, uma quantidade que não se tem notícia ainda, não se tem notícia, né? Agora, a questão do 144 eu vou ficar devendo para uma próxima oportunidade, mas vamos investigar. Muito bom. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: a SBE é a última chance do senhor Maitreya? Aí, veja bem, como é que ele pôs a SBE, a última chance do senhor Maitreya? Bom, aqui não tem chance do senhor Maitreya, né? Vamos analisar o seguinte: o que é Maitreya? Vamos entender o que é Maitreya. Maitreya é uma projeção de Brahma. Maitreya é uma projeção de Brahma. Então, veja o nível da consciência de Maitreya. Né? Agora, Maitreya não pode se encarnar num corpo físico denso. É isso? Então, ele emite de si projeções, tulcos ou projeções, né? E progressivamente em direção do plano terrestre. Aí é dito, então, o nosso mestre fala que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Veja bem, ele não fala assim que o Brasil é a pátria de Maitreya, não. É a pátria do Avatara Maitreya. Ele é a pátria das projeções de Maitreya rumo ao plano objetivo denso. É isso. E nós temos, veja bem, qual é a nossa função, a nossa missão como seres humanos? É sermos veículos desses seres superiores, inclusive de Maitreya. Isso é uma função importantíssima. Né? Nós não podemos ser veículos de Maitreya porque a nossa consciência não permite isso. É muita vibração para ser coordenada para a nossa consciência humana, né? Ou mesmo de adepto, que um dia seremos. Né? Mas nós temos que aumentar a nossa capacidade vibratória para sermos cada vez mais melhores veículos para essas projeções de Maitreya. Então, a SBE dentro da ciência inicial das idades, a SBE, na verdade, é uma tônica específica. Não é a última chance de Maitreya. A Sociedade Brasileira de Biobiose, ela é uma tônica específica para o século XX, trazido pelo professor Henrique de Souza. Uma tônica do século XX, do conhecimento iniciático, mas que lança bases para o futuro, através do terceiro milênio, que é a era de Maitreya. Isso o nosso mestre diz. O terceiro milênio é a era de Maitreya. Quando começou isso? O nosso mestre dá até no ano 2005. No ano 2005 começou a era de Maitreya. Todo o processo de projeção dessa consciência de Maitreya no mundo físico objetivo está
vai se processar durante o terceiro milênio e vai depender da humanidade, isso se tornar mais veículos cada vez mais efetivos para a manifestação dessa consciência superior, que é a Maitreya, né? Então, isso aí é um assunto muito importante dentro da eubiose, um assunto muito importante dentro do conhecimento iniciático das idades, né? Ciência inicial das idades, e um assunto muito importante para a gente entender dentro desse plano objetivo evolutivo do terceiro milênio. É um assunto de enorme importância, mas por isso que a gente tem que se aprofundar em nós termos para entendermos este fato sem dogmas, sem preconceitos, mas de maneira bastante clara através da ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli também coloca o seguinte: lei agora é igual a E igual MCC? MC ao quadrado deve ser, né? MC ao quadrado. E aí o Guilherme colocou, ele pôs CC, mas C ao quadrado. É a lei, justamente, a fórmula básica de Einstein, né? Que dá a relação entre matéria e energia, né? A energia é matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. O C é a velocidade da luz. Então, a energia é a matéria, né, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Então, aí se diz assim, nada no nosso sistema evolutivo, no nosso universo fechado, pode superar a velocidade da luz, porque quando se aproxima da velocidade da luz, a matéria adquire uma densidade infinita e transforma-se em energia. Então, é intercambiável, né? Energia pode se tornar matéria e matéria pode se tornar energia. É um intercâmbio perfeito. É o intercâmbio entre energia e matéria, né? Então, é claro que, baseado nesse conhecimento de Einstein, né, a transformação de energia em matéria, é uma base muito profunda para a gente entender essa polaridade de espírito e matéria, né? Também da mesma forma, né? Da mesma forma como eu não posso separar a energia da matéria ou matéria da energia, não posso separar. São duas coisas que convivem integralmente nessa polaridade. Ou é matéria ou energia, né? Mas os dois convivem nesse sistema de polaridade. Então não é matéria nem energia, é o conjunto dos dois. Assim como nós dizemos também, no sentido iniciático superior, entre espírito e matéria. Não existe matéria de um lado e espírito do outro. Não, existe sim a confluência, o equilíbrio entre espírito e matéria. Esses dois aspectos são verdades da mesma fonte universal. O espírito e matéria são dois aspectos da mesma coisa, da mesma unidade. Então, isso é verdade. Não existe espírito sem matéria, não existe espírito sem matéria, nem matéria sem espírito. Isso é muito importante. Ou seja, tudo é consciência. O que existe, na verdade, tudo é consciência. Essa polaridade se reflete nesse aspecto profundo iniciado que a HPB nos traz. Tudo no universo é consciência. Então, tudo tem vida. Tudo no universo tem vida. Não existe nada no universo que não tenha vida. Não há nada morto ou inanimado no universo. Não é isso? A ciência considera a matéria como uma coisa inanimada, sem vida. Não é isso? Apenas reações químicas e físicas, etc. Não, mas matéria tem vida. Matéria é vida. Isso tem vida em si. Matéria tem consciência de matéria. Isso é inaceitável para a ciência acadêmica, mas na ciência iniciática isso é um conhecimento universal, né? Justamente da existência da consciência em todos os pontos do universo, isso, ou seja, vida. Então, o que eu quero dizer para o Guazelli é o seguinte, que este trabalho de Einstein foi uma porta de entrada, né? Uma porta de início de entendimento deste sentido da polaridade, né? Universal, que abre um caminho extraordinário para a ciência futura, a ciência acadêmica, né? Então, Einstein foi um gênio. E não só um gênio, ele foi um veículo da consciência superior e trouxe esse conhecimento fantástico
para o século XX, mas não vai parar por aí. Através da física quântica, isso vai se expandir mais e mais, até atingirmos um entendimento global mais profundo a respeito do universo, através do sentido do entendimento da ciência iniciática das idades. Ó, professor, ele coloca o seguinte: o C é uma constante que não depende do tempo, né? Ele queria demonstrar que a energia não depende do tempo. Isso aí, olha, Guazelli, eu quero dizer o seguinte, viu? A teoria da relatividade é algo muito complicado. Viu? Eu não vou agora aqui falar, nem tenho qualificação para isso, né? Porque é um assunto tão difícil, né? Que eu vou contar até uma história interessante que aconteceu entre Jung e Einstein. Carl Gustav Jung, o grande médico e gênio, né? O Jung era amigo de Einstein, né? E Jung tinha as ideias sobre a ideia da sincronicidade. E Einstein lançou a ideia justamente das leis, da relatividade. E eles se encontravam muito. E faz parte do conhecimento, as pessoas conhecem esse fato, que em 2 vezes, pelo menos especificamente, Jung explicou para Einstein a questão da sincronicidade. E Einstein disse que não entendeu quase nada. E depois, numa outra oportunidade, Einstein explicou para Jung a questão da relatividade. E Jung disse que também não entendeu quase nada a respeito. Então, são 2 gênios, né, mas nos seus campos específicos. Né? Então, eu quero dizer que essa questão das ideias de Einstein são muito difíceis, né? Somente os físicos com enorme capacidade de entendimento nesse ponto podem dar aulas sobre a respeito desse assunto, né? Mas foi uma coisa revolucionária, algo revolucionário, né? E é claro que uma coisa é fundamental, o tempo e o espaço, o Einstein chamou do contínuo espaço-tempo, isso nós sabemos, contínuo espaço-tempo. O espaço e o tempo fazem parte da mesma unidade, né? Não existe espaço sem tempo, nem tempo sem espaço, né? É o contínuo espaço-tempo. De maneira muito simples, de maneira muito não aí somente um físico, né, graduado e entendedor da lei da relatividade poderia dar explicações mais profundas a esse respeito. Mas uma coisa importante, Einstein, através da sua genialidade, abriu as portas para um novo tempo de entendimento da ciência acadêmica e abriu as portas também para que a ciência inicial das idades possa vir se manifestar no campo da ciência acadêmica. Muito bom, professor. O Vitor Guedes, ele pergunta o seguinte: esta manifestação de Maitreya será necessariamente de um único ser ou existe a possibilidade de ser uma consciência coletiva? É coletivo. Respondo uma resposta direta, objetiva. É a manifestação coletiva. Olha, veja bem, então a gente pode dizer o seguinte, a gente diz assim, Maitreya vem para a face da Terra. Então alguém pode imaginar o seguinte, um dia vai aparecer um ser na minha frente e vai dizer assim, eu sou Maitreya. Isso é impossível acontecer. É impossível, uma total impossibilidade. Quem entende isso é uma total impossibilidade. Algo vir na minha frente e dizer assim, eu sou Maitreya. Agora, existe a possibilidade da ciência inicial das idades. A consciência de Maitreya, lá do primeiro trono de Brahma, ela vai descendo de forma avatárica, diminuindo a sua potencialidade de maneira em direção do mundo objetivo, e cada ser humano deverá ser veículo de Maitreya. Essa é importante. Como é que Maitreya vai se manifestar? Resposta. Como é que Maitreya vai se manifestar na face da Terra? Através de cada ser humano. Esse é o trabalho do ser humano. É tornar-se veículo de Maitreya. Especificamente falando de Maitreya. Mas eu posso dizer genericamente, tornar-se veículo de todas as consciências superiores existentes no universo.
especificamente no caso falado sobre Maitreya. Então, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho evolutivo é a transformação interna nossa, através do projeto evolutivo, a fim de nos tornarmos cada vez melhores veículos, a ponto de veicularmos a consciência de Maitreya. Então, eu posso dizer o seguinte: a manifestação de Maitreya, no futuro, através da humanidade, vamos dizer assim, coroando a era de Maitreya, o século XXI, a era de Aquários, é justamente a manifestação coletiva de Maitreya. Veja, isso é importante. É a manifestação coletiva de Maitreya. Esse está no projeto evolutivo da humanidade. Cada ser humano deverá tornar-se um veículo de Maitreya. Então tornar-se uno com a divindade. Isso, olha, isso aí nos remete a Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo. Ele falava do Pai Celestial, né? Como é que nós podemos entender o Pai Celestial? Brahma, Brahma, o próprio Deus, né? Que nós podemos entender através da ciência inicial das idades. Ele dizia assim: eu e meu Pai somos um. Isso. Jesus falava: eu e meu Pai somos um. E ele dizia assim: eu não faço por mim mesmo as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Eu não estou falando de Jesus o Cristo, estou falando de Yoshua ben Pandira, o descendente da casa de Davi. Yoshua ben Pandira, que o nosso mestre nos diz que o nome dele era Jairo, descendente da casa de Davi. É isso. Então, ele foi justamente um veículo do Pai. Ele dizia: eu e meu Pai somos um. Então, nós podemos dizer nós também no futuro: eu e Maitreya somos um. Eu e meu Pai somos um. Mas é necessário que a humanidade avance no seu estado de consciência a ponto de tornar-se veículo. Cada ser humano deve se tornar veículo adequado para essa consciência superior. É claro que em 1000 anos não vai ser possível para a humanidade toda fazer isso. Claro. A humanidade vai conseguir fazer isso em 1000 anos? Não dá. Não dá. Não tem condições. Mas uma elite vai conseguir. Uma elite da humanidade vai conseguir fazer isso. E essa elite é que vai conduzindo o processo evolutivo da humanidade. Nós já explicamos isso em outras ocasiões, né? Vai haver uma separação, né? O joio do trigo, né? Como Jesus falou, né? Justamente na transformação planetária, para que a Terra se torne justamente um lugar de manifestação das hostes angelicais, diretamente no plano da Terra, né? Isso é muito importante. Tanto que o nosso mestre afirma que a Agartha, no ano 2005, a Agartha virá para a face da Terra. O mundo interior, a Agarthino, virá para a face da Terra. Então, esse de maneira bastante resumida, é o que eu posso falar a respeito dessa ideia que o nosso irmão Vitor trouxe, e foi muito bem colocada essa ideia. Bom, para finalizar, por causa do horário, professor, o Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte: João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Exatamente, é isso mesmo. Bom, a morte não existe. É isso. Veja bem, ainda que morra, ou ainda que pense que morra, né? A morte não existe, viverá. Nós podemos dizer que, veja bem, quando Jesus falava, ele falava sempre através de uma linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem assim com bastante ênfase, dando simbólica, digo, mais simbólica. Por vezes é muito difícil entender, né? A própria a afirmação de Jesus demoraria muito tempo para a gente ir analisando esse fato, né? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Quer dizer, o que é a vida? É justamente a transformação interna. A ressurreição, na verdade, é a transformação interna. Como é que o indivíduo ressurge? O que é a ressurreição? O que é a ressurreição? É o renascimento do Deus que existe dentro de nós. Deus está dormindo em nós. Nós não temos consciência da divindade que existe em nós. Então, para a ressurreição nossa como ser humano é justamente através da transformação interna,
justamente da iniciação, fazermos que esse Deus em nós ressurja, se torne ressurreto. Isso. Essa é a ressurreição. Isso. E a vida eterna. Né? Então, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que ele pense que morra, é isso, viverá. É isso. Aquele que crê em mim. Na verdade, quando ele fala crê em mim, é aquele que crê nele e no Pai dele. Aquele que crê naquilo que eu falo, que é dito, que o meu Pai fala através de mim. Tudo isso precisa ser entendido. Jesus falou, aquele que crê naquilo que o Pai fala através de mim, ainda que morra, viverá. Não é verdade? Ele pode, a morte, aí tem um sentido também simbólico da morte, né? Porque a morte não existe. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele afirma o seguinte, a morte é a maior das ilusões. A morte é a maior das mentiras. A morte é a maior das mentiras. Aliás, isso está num dos escritos do apóstolo Paulo, né? Ele cita isso. Numa das suas epístolas, ele fala: a morte é a maior das mentiras. Né? Então, na verdade, ninguém morre. Há uma transição. Uma transição, né? Agora, existe uma morte que aí nós podemos entender, não vai ser possível explicar aqui nesse exato momento, justamente quando o indivíduo perde o contato com a tríade superior. Aí é a morte espiritual. É só a única morte que existe, nós vamos entender, é quando a consciência humana perde o contato com a tríade superior. A tríade superior se separa. Então, é a morte. Então, aquilo que sobra, o quaternário, já não é mais um ser humano. Já não é ser humano, né? Então, aquilo vai se deteriorando. Chama-se Kama-rupa. Então, o Kama-rupa é a morte do ser humano quando perde a tríade. Perdeu a tríade, vira um Kama-rupa. Mas é um caso específico, somente dentro da escola de iniciação a gente tem uma visão mais profunda a esse respeito. Um dia, qualquer hora, nós podemos entrar mais nesse detalhe com mais profundidade. Mas o que eu poderia falar de momento é isso. Bom, professor, agora em virtude do horário, chegou o momento de eu passar os recados, tá? Então, a nossa próxima roda de conversa de terça-feira será no dia 1º de novembro de 2022, terça-feira, às 20h40, mesmo horário. O Projeto Conexão, ele tem um projeto de bicentenário e ele traz esse tema: Sons do Brasil, Tesouros Musicais de Nunes Garcia e Vilani Cortez. Tá? Então, vai ser uma viagem à notável música do Brasil, incluindo o padre José Maurício Nunes Garcia, Carlos Gomes, Alexandre Levi, Basílio Itberê da Cunha e Chiquinha Gonzaga, Hernani Aguiar, Vila Lobos, Almeida Prado e Vilani Cortez. Então, quem ministrará será a Maíra Honório, do Sumaré, e os mediadores será Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Bom, o tema musical é assim fantástico, né, professor? Sons do Brasil, tá? Ótimo, então, vai ser muito bom. Vai ser uma roda de conversa sobre música, sobre sons do Brasil. Muito interessante e vale a pena participar. E eu queria também falar um pouco sobre o Espaço Shakti, né? O Espaço Shakti Nova Era. Então, quem estiver passando por São Lourenço, Minas Gerais, ele fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. Tá? E para mais informações, tem um telefone WhatsApp que está aí. O código da cidade é 35, o telefone é 99756-6874. Então, o recado está dado. Vamos ver, professor, se tem mais alguma... Eu quero somente... Hã? O senhor quer falar alguma coisa? Eu quero comentar apenas aqui no Guilherme Vazelle Neto. Acho que a Einstein queria demonstrar que energia não depende do tempo, né? Então, eu quero dizer que a relatividade é algo extremamente difícil, somente os especialistas, né, podem falar abertamente sobre essa questão, porque aí envolve matemática, mas o básico a gente acaba entendendo, o básico dos leigos. Né?
nós leigos na física, né? Entendemos, inclusive a física acadêmica, né? Porque aí na relatividade entra a matemática, aí somente os especialistas podem entrar em profundidade nesse assunto. Mas uma coisa importante a respeito da energia e do tempo, né? Isso é básico. Não é necessário ser um físico entender profundamente isso para entender esse processo, esse fenômeno que Einstein afirmou, né? Suponhamos um corpo. Um corpo começa a viajar com uma determinada velocidade e vai aumentando a sua velocidade em direção da velocidade da luz. Vamos imaginar isso? Ele vai aumentando a sua velocidade em direção, vai aumentando, tendendo para a velocidade da luz. O que Einstein diz é o seguinte: quando esse corpo aumenta a sua velocidade em direção da velocidade da luz, a sua densidade vai aumentando. Quando ele atinge a velocidade da luz, a densidade desse corpo fica infinita. Aí tudo aquela massa vira energia. Tudo bem? Essa energia é mc ao quadrado. Então, quando toda a matéria atinge a velocidade da luz, isso, o que acontece? A matéria vira energia, mas antes disso a sua densidade vai aumentando. E em paralelo, a teoria da relatividade nos conta também, aí não precisa ser físico para falar sobre isso, isso é muito simples da gente falar, não de entender matematicamente. Mas à medida que a velocidade vai aumentando, o tempo vai passando mais lentamente. O ritmo do tempo vai diminuindo, ele vai passando mais lentamente. Né? Tanto que o Einstein ele sugeriu aquele dos gêmeos, né? Os gêmeos, por exemplo, dois irmãos, um casal, um par de irmãos. Né? Se um sai para uma estrela distante e atinge talvez a metade da velocidade da luz, depois ele retorna à Terra, quando ele chegar na Terra, seu irmão nem exista mais, talvez já tenha morrido, ou já esteja bem velho, porque o tempo dele passa mais lentamente. À medida que a velocidade aumenta, o tempo vai passando mais lentamente. E isso é provado cientificamente. Hoje, esses objetos que circundam a Terra, que fazem esses satélites artificiais, etc., eles giram de uma velocidade muito inferior à da luz, muitíssimo inferior à luz. Mas já a ciência detecta que o tempo passa mais lentamente lá. A própria informática, né? Essa relação, eu não sei explicar isso, somente as pessoas versadas em informática podem informar. Essa inter-relação entre todo esse sistema de informática, de satélite com a Terra, leva em consideração essa defasagem do tempo. O tempo no satélite passa mais lentamente, no satélite artificial passa mais lentamente, milésimos de segundo mais lentamente do que o relógio terrestre. Isso aí já é provado cientificamente, a ciência acadêmica. Isso é provado. Então, é isso que eu queria falar para o nosso irmão Vazelli, apenas para dar umas informações, fazer uns comentários, né, de um leigo em física, né, mas aí um físico poderia dar informações, físico formado, poderia dar informações mais profundas, inclusive matematicamente, a respeito do assunto. Professor, eu queria agradecer a participação de todos, né? Estouramos um pouco o horário. O pessoal agradecendo. Eu queria agradecer também a participação de vocês e desejar um bom final de sábado e um bom final de semana. Amanhã é dia de eleição, voto consciente e até o próximo encontro com o professor Walter de Andrade. Boa noite. O nosso irmão, eu quero me despedir também do nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Gilberto. Quer falar alguma coisa? Fala, Gilberto. Só dar boa noite, agradecer aí a todos que acompanharam, né? Amanhã temos aí o dia importante a todos nós, vamos descansar. E é isso. E não esqueçam de estar aqui na próxima terça, aí na nossa roda de conversa, e também no próximo sábado, dando continuidade ao nosso projeto de iniciação. É isso. Boa noite.
De minha parte, eu agradeço a todos a presença do irmão Carlos, Gilberto, a presença de todos os irmãos que nos acompanharam aqui no nosso encontro, e para todos até a próxima terça-feira, depois até o próximo sábado, e luz, paz e amor para todos, e fiquem com Deus. Até.